Ô, tia Denise. Oi. Tipo assim, eu fui procurar aqui, eu não achei. O quê? O que você não achou, Igor? Aí o mapa aí bem na sua testa aí, menino. Você não tá vendo esse mapa não, Igor? Igor. Tia. Ah, não. Se fosse uma cobra, menino, te mordia. Ah, gente, aí pode guardar o caderno, tá? Tia, que Vocês página? pintem depois. Ah, para pesquisar, 173. 173. 173. É geografia, uai. Qual a tarefa que é? Agora vamos pegar aí, livro de história, página 80. Todo mundo. Livro de história, página 80. Ô, tia, marca o texto? Pode pegar o marca-texto. Qual é a página, professora? A página 80. Livro de história, página 80. Vamos lá? Todo mundo já pegou? A coisinha está aqui de novo. Olha, deixa eu falar uma coisa muito séria. História, o que nós estamos vendo esse ano, é conteúdo que cai lá no Enem. Quando vocês forem fazer Enem. Tia, mas eu vou demorar muito fazer Enem. Não, a gente pensa que demora, mas passa assim, ó. Então, acompanhem direito essas aulas, prestem atenção, desliguem todo mundo o microfone. Eu vou fazer leitura e explicar. Depois eu tiro dúvidas, ok? Regime militar. Vou voltar lá no que a gente estava falando antes de entrar de férias, que era a República Populista, né? Nós tivemos a República Populista, que era o quê? Quando os presidentes, né, ficavam lá pegando na mão de todo mundo, fazendo amizade com as pessoas, para que as pessoas votassem nele. Nós tivemos alguns, né? Marechal Eurico Gaspar, Getúlio Vargas, que além da era Vargas também teve a parte na República Populista, foi eleito novamente, apesar de todos os problemas que ele havia tido durante a era Vargas, né? Aí nós tivemos Juscelino Kubitschek, responsável pela construção da capital atual, que é Brasília, né? Distrito Federal. Jânio Quadros, que ficava lá com a vassoura durante a campanha eleitoral. E João Goulart, né? Que quando o Brasil passou por essa parte de República Populista, ele já vinha com vários problemas, né? Desde lá da época do Império, o Brasil já tinha problemas financeiros, né? Mas isso foi se agravando com o tempo. João Goulart foi derrubado, né? Sofreu um golpe político, um golpe militar. O que é esse golpe militar? Tirou ele do poder. Quem assumiu? Os militares. Então, vamos lá. Acompanhando comigo, onde eu falar, vocês vão sublinhar, ok? Na página 80. A população brasileira viveu sob governos militares entre os anos de, sublinha aí, 1964 e 1985. Ok? Não precisa sublinhar, continuando. Durante esse período, os militares interromperam os mandatos de muitos políticos, como deputados e senadores. Além disso, a população perdeu uma série de direitos, entre eles o de eleger seu presidente. O Brasil aqui já era uma república federativa, né? Onde nós
éramos já uma república federativa e deveríamos exercer a nossa democracia. O que é democracia? Ter o direito de escolher os nossos próprios governantes. Isso foi retirado, o direito de escolher os governantes através da ditadura militar. Tudo que é ligado à palavra ditadura não é ligado, é o contrário da palavra democracia. Por quê? Porque na ditadura as pessoas perdem direitos. Às vezes direitos diferentes, dependendo do país e tudo mais. Ok? Dependendo do que acontece. Mas sempre que vocês ouvirem essa palavra ditadura, ditadura é quando é colocado regras muito fechadas. Não tem direitos. Não tem como eu fugir daquilo ali. Ok? Por esse motivo, o período também ficou conhecido como ditadura militar. Por que militar? Já fala o nome, né? Porque os presidentes que iam tomar o poder, ficar com o poder, eram militares. Tá? Então, vamos lá. Sublinha para mim. Durante o regime militar, apenas militares de altos cargos podiam se candidatar à presidência. As eleições ocorriam de forma indireta, ou seja, alguns políticos votavam e não havia participação da população. O que acontece? Existia eleição? Sim. Era a partir do povo? Não. Então, o direito do povo foi retirado, certo? Sublinhando. Além disso, houve muita repressão a qualquer pessoa ou grupo que fizesse oposição ao governo. Funcionários públicos e até mesmo os militares que eram contra o governo foram demitidos e greves, passeatas e manifestações populares foram proibidas. Quem fazia oposição ao governo poderia ser preso, torturado e até mesmo morto em decorrência de maus tratos. Vamos parar por aqui de novo para me falar. Durante a ditadura, o que acontece? Vamos supor que eu tenho um cargo de governo. Eu vou lá e falo assim, eu não concordo com o que o presidente está falando. O que eles iam fazer comigo? Um monte de coisa que podia acontecer comigo. Não só comigo, mas com toda a minha família. Entendeu? Por quê? Porque quem fosse contra o governo poderia até morrer. E geralmente sofria represálias e se continuasse explanando a sua opinião, podia até morrer. Ok? Então, é um problema muito sério a questão de ditadura. Então, assim, quando fala assim, era melhor ter ditadura no Brasil do que o governo do nosso querido presidente, né? Que a gente sabe que ele é uma pessoa legal. Mas não, gente, não é melhor. Não é melhor ter uma ditadura. A ditadura sempre é ruim. Tudo que é ditadura é ruim. Ligado à ditadura é ruim. Pode falar assim, mas ele é um bom presidente. Não, não existe bom presidente na ditadura. Por quê? Porque as pessoas perdem seus direitos. A população, em geral, perdem os direitos. Ok? Então, por exemplo, até então a gente tinha visto um monte de coisas que tinham acontecido, um monte de greve. A gente tinha estudado lá, né? Aquelas guerras do contestado, revolta da armada e tudo mais. Durante a ditadura, isso era combatido com muita violência. Então, não dava, tipo, eu não estou recebendo, vamos supor, né? Direto a gente vê. Agora não, porque nós estamos em pandemia, e nossa escola também não sofre isso porque é escola particular. Mas a gente vê na televisão, quando os professores entram de greve, aí eles vão lá aqui em Goiás, né? Aí eles vão lá no centro, faz passeata, vai lá e fica lutando pelos direitos deles. É direito deles lutarem pelo que eles querem. Durante a ditadura, isso era totalmente proibido. Não podia. Não podia reivindicar os seus próprios direitos. O que o governo falou, está falado e pronto. Não tem como contestar, ok? Não precisa sublinhar, vou ler aí sobre os presidentes. Ao assumir o governo, os militares prometeram desenvolver a economia brasileira e devolver o comando do país aos civis em um curto período de tempo, após novas eleições para presidente. Porém, isso não foi isso que aconteceu. Então, quando eles tiraram lá o Jânio Quadros, né? O Jânio Quadros não, o João Goulart, eles falaram assim, não, a gente está fazendo isso para melhorar o país.
Não, a gente está fazendo isso porque a gente quer organizar o país. Mas não foi isso que aconteceu. Eles falaram assim, não, mas vai ser por pouco tempo, até ficar tudo organizadinho, a gente vai fazer vocês, vai deixar vocês votarem e escolherem de novo o presidente de vocês, não preocupa não. Era isso que eles falavam para as pessoas, para a população. Mas não foi isso que aconteceu. É a página 81. História. Nós estamos, para quem está me perguntando ali. Lembrando que vocês só podem falar no bate-papo comigo, tá, gente? Aí, o que acontece? Eles prometeram, tá? Prometeram que logo ia acabar com esse negócio de as pessoas não poderem votar. Promessa, todo político faz, né? Durante 21 anos, o que era para durar pouco tempo, durou 21 anos. Hã? Promessa que não é cumprida. Não foi cumprida, né? O que o político mais faz é isso, né, gente? Então, era para durar assim, vamos dizer assim, pouco tempo. Então, tipo, pouco tempo, vamos dizer assim, 4 anos. Em 4 anos, eles organizam e devolvem o direito das pessoas escolherem os presidentes de novo. Não, durou 21 anos, tá? Durante 21 anos em que os militares ficaram no poder, o Brasil teve 5 presidentes. E foram criados decretos chamados atos institucionais. Eles estabeleciam leis de acordo com a vontade dos presidentes, sem que houvesse aprovação dos deputados e senadores. O que acontece? É assim. Pode ir, Igor. O que acontece é o seguinte. O presidente, ele não faz nada sozinho. Ele não aprova uma lei e pronto, acabou. Vou dar um exemplo. Estamos durante uma pandemia, aí tem as pessoas que não estavam conseguindo trabalhar para ganhar seu dinheiro. O que é que o presidente fez? O presidente. O que é que ele fez? Foi lá e falou, não, vamos dar um auxílio emergencial para essas pessoas que não estão tendo condição de trabalhar. Ele fez isso sozinho? Não. Ele não faz nada sozinho, ele não aprova nada sozinho. Se os deputados e senadores falarem assim, votarem e falarem, não, nós não vamos fazer isso, ele não faz. Da mesma forma que se os deputados votarem para fazer algo e ele simplesmente às vezes não concorda, ele também pode vetar. O que é vetar? Falar, não vamos fazer isso, vamos modificar. Eles entram em um acordo, ok? Então, para que esse auxílio emergencial existisse, teve que haver uma aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado, tá? No regime militar, o presidente não precisa de aprovação de ninguém. Ele fala, eu vou fazer e pronto, faz. Entenderam? Deputados, tá, existe lá só de enfeite. Senadores, enfeite também. E geralmente, quando eles pediam opinião, era do mesmo, vamos dizer assim, partido que eles. Tipo assim, ele é meu aliado, ele é meu amigo. Aliado é como se fosse uma pessoa que é, tipo, que vai... concorda comigo. Então, por exemplo, eu falo assim, ó. Ah, eu vou implantar uma lei. Só que eu preciso que alguém me apoie. Quem que eu vou fazer? Eu vou escolher os meus aliados para me apoiar. Eu não vou escolher meus inimigos que seriam contra mim. Deu para entender? Então eu vou falar assim, eu vou escolher uns aliados. Não vou pegar os meus inimigos para fazer isso comigo. Ok? Gente, página 81. Livro de História. Aí o que acontece? Na ditadura, eles nem pediam opinião do senador, não. Ele tocava lá e pronto. Acabou. Vai fazer e acabou. Ditadura. Ok? Fazia o que queria. Fazia o que queria, exatamente. E o que era para durar pouco tempo, durou 21 anos. Vocês acham que 21 anos? 21 anos é o quê? Nem vocês não sabem o que é 21 anos, porque vocês não viveram isso ainda. É mais da metade da minha vida, gente. 21 anos, eu sou neném. Tá? Durou muito tempo. Vamos falar sobre alguns desses presidentes. Nós vamos falar sobre 2, eles foram 5. Nós vamos falar hoje, amanhã tem mais sobre isso, tá bom? O primeiro presidente da ditadura militar foi Castelo Branco. Já ouviram esse nome, gente? Não?
Alguém já ouviu? Eu Dá um já. joinha aí pra mim, quem já ouviu? Eu já Eu já ouvi. Aqui em Goiânia tem uma rua, né? Uma avenida verdade. enorme, que chama Avenida Castelo Branco. Às vezes a gente fala, né, ouve já os passei nomes e por não aí. liga. E não já passei liga o por lá. nome às pessoas. Não lembrava o nome. É, Avenida Castelo Branco. Castelo Branco foi um presidente da ditadura militar. Vamos falar sobre ele. O general Humberto de Alencar Castelo Branco. Que marcar? Não, por enquanto Ô, não. tia, Castelo Branco é onde faz a caminhada lá de Goiânia? Não. Não. Castelo Branco não. Aquela lá é outro nome. Não lembro o nome daquela rodovia, não. Você onde é Castelo Branco? O general Humberto de Alencar Castelo Branco foi o primeiro a assumir a presidência da República no regime militar. Sublinha. Em seu governo, quando foi o governo dele? De 1964 a 1967. Extinguiu. O que é extinguiu? O que é extinguiu? Não sei. Ninguém sabe o que é extinguir? É tipo, Não. mandou desfazer. Acabou com todos os partidos políticos e autorizou apenas 2 novos partidos. Aliança Renovada Nacional, que era o Arena, e o Partido do Governo e o do Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Dos políticos, continua sublinhando, dos políticos que não apoiavam o governo. Desse modo, o governo conseguia monitorar e combater as ações políticas dos opositores, que ficavam todos reunidos em um único partido. Parou aí, vamos explicar. Presta atenção, o que eu acabei de falar? Acabei de falar que a ditadura... Gente, página 81. Eu já falei umas 4 vezes e vocês não prestam atenção. Aí o que acontece? Eu acabei de falar para vocês que os políticos não estavam nem aí para ninguém, né? Aí o que eles faziam? Para não falar que eles eram muito ruins, ele extinguiu com todos os partidos que existiam. O que são os partidos? São os aliados. Nós temos hoje em dia PT, PSDB, PMDB. Na época tinha outros, que agora eu não vou saber qual é o nome, mas existia. O que ele fez? Resumindo, Primeira coisa que ele fez, acabou, não existe mais. E se alguém inventar de ficar fazendo reuniãozinha secreta, vamos matar todo mundo. Nossa, tia, é assim? É, exatamente assim. Se vocês, tipo assim, ai, gente, vamos reunir aqui pra gente ir contra o governo, e eles descobrissem, matava todo mundo, não tava nem aí pra nada, não. Aí, pra não falar que eles eram muito ruins, eles fizeram, vamos colocar um partido para quem concorda com o governo, que era o Arena, que é esse partido da Aliança Renovada Nacional, tá? E aí eles criaram o Movimento Democrático Brasileiro, que era quem não concordava com a ditadura. Então eles eram bonzinhos, eles deixavam quem não concordava lá no partido. Não, por quê? Eles vigiavam o que esse partido fazia. Então, qualquer coisa que esse partido tentasse fazer, eles iam combater, certo? Foi uma das primeiras ações do primeiro presidente do regime militar. Ok? Gente, desliga o microfone para ficar só a tia Denise falando. Presta atenção na aula também, porque eu já acabei de falar antes de começar. Isso aqui é conteúdo que cai lá na frente no Enem. Ai, mas eu vou demorar a fazer Enem. Você vai demorar, mas um dia vai fazer. Eu quero ver eu quero ver médico, engenheiras, advogados, saindo daqui dessa sala, né? Tá. Alguma dúvida sobre esse primeiro governo, sobre essa questão de partidos? Ou tá tudo ok? Não. Tá ok, né? Beleza. O segundo presidente da ditadura, Arthur Costa e Silva. Não precisa sublinhar, mas eu vou ler aqui. Em março de 1967, o general Arthur Costa e Silva assumiu a presidência da República. Nesse mesmo ano, o Congresso Nacional aprovou uma nova Constituição no Brasil, sobre protestos do MDB, o partido de oposição. Acabei de falar lá, né?
O partido existia, mas que não tinha voz nenhuma. Podia fazer o que quisesse, que não ia adiantar nada, porque quem mandava era o presidente e pronto. Sublinha. Em meados de 1968, ocorreram manifestações contra o governo militar em diversos locais do Brasil. Em resposta, o presidente decretou o ato institucional número 5, conhecido como AI-5, que autorizava o governo a proibir manifestações políticas populares e a interromper o mandato de qualquer político que fizesse oposição ao governo. O que significa isso? Quando a gente não está concordando muito com alguma coisa, a gente protesta. O que é de forma de protesto? Posso ir, tipo, as pessoas fazem passeata, né? No começo da pandemia, o povo estava fazendo passeata, não estava? Para abrir o comércio e tudo mais. Nessa época aqui, os protestos eram de acordo com o que estava acontecendo na época. Cada manifestação vai acontecer de acordo com o que está acontecendo no momento. Então, começou a ter protestos, né? Porque teve essa nova Constituição, uma Constituição militar, e o outro lado não estava concordando. Fizeram protestos. O que o governo fez? Foi lá e falou, é proibido fazer protesto. Pronto, acabou. Ninguém pode fazer protesto mais. Vai fazer o quê? Ir lá e fazer e morrer? Alguns fizeram. Muitas pessoas morreram durante a ditadura. Outra coisa que acontecia era ser extraditado. Que a pessoa não poder viver mais no próprio país. Tipo assim, eu vou lá e fico falando que o governo é isso, o governo é aquilo, o que eles fazem? Mandei para outro país. Você está proibido de pisar no Brasil. Meu próprio país eu sou proibida de ficar. Ou prendia também, às vezes a pessoa ficava anos preso porque não concordava com o governo. Ameaçava a família. Tinha que ficar vivendo escondido. Era terrível. Vamos lá, página 82. Ô, tia. Nós vamos responder todo mundo junto. Ô, tia, você pode repetir onde sublinha os presidentes militares, por favor? Os presidentes militares. Lá em cima, na página 81. Não, essa primeira parte não tem, não. Não vai sublinhar nada, não. Você pode obrigada. para mim onde sublinhou em Castelo Branco, porque eu estava confundindo as páginas. Em seu governo até partido. Em seu governo, segundo parágrafo até a última linha, o último ponto. Número 1. Cite duas características dos primeiros anos do regime militar no Brasil. Fala aí para mim, duas coisas que aconteceram nos primeiros anos do regime militar. Ditadura? Pois é, mas o que acontecia? Duas coisas sobre a ditadura que a gente já falou até agora. Quero que vocês me falem. O que eu já falei aqui que vocês entenderam? Ou vocês não entenderam nada? Só os militares de altos cargos podiam ser candidatos a presidente? Sim, é uma das características. Somente militares podiam ser candidatos a presidentes. O que mais? Quem fazia as oposições ao governo poderia ser preso. Sim, ou torturado. Também. Muito bem. Quem fazia oposição ao governo podia ser preso ou torturado. O que mais? Quem aprendeu mais alguma coisa, além dessas que nós já falamos? Se fizesse protestos, podia ser morto no final. Isso. Também, não podia fazer protestos contra o governo. Tia, ou a senhora vai digitar depois? Não, pode ir escrevendo. Tá, então espera só um pouco. Página 82. Como a gente ainda não sabe o nome de tudo que aconteceu na ditadura, lá no regime militar no Brasil, pode só escrever o que aconteceu ou tem que escrever outra coisa? Não, de acordo com o que eu já falei até agora, né? O que eu estou explicando aqui? Vocês estão fazendo o quê, gente? Vocês não estão me escutando? Estamos, sim. Ué, então.
Então tá. Então, características da ditadura que a gente já viu até agora. Somente militares poderiam ser candidatos à presidência. O povo não votava, não tinha direito democrático, não podia fazer protesto. Quem ia contra o governo poderia ser preso ou morto. E eles acabaram com todos os outros partidos políticos. Vocês vão escrever 2 desses que eu falei, ok? Eu vou escolher 2 e escrever aí no livro. Vou dar 2 minutos para vocês escreverem. Tia, fala mais uma para mim, por favor. Não podia, somente somente militares podiam ser candidatos à presidência. O povo não tinha direito de voto. O voto era apenas entre os próprios militares, na verdade. Todos os partidos políticos que já existiam foram extintos. Não se podia fazer protesto contra o governo, era proibido. Deixa eu escrever só 2 ou posso escrever mais de 2? Pode escrever mais de 2. Não tem problema não. Quanto mais, melhor, né? Porque quanto mais vocês aprenderem, melhor para vocês. Ok? Número 2. Assinale a frase incorreta, ou seja, a frase errada, sobre o regime militar e reescreva no espaço abaixo, corrigindo-a. Primeira frase. Os partidos políticos foram extintos e 2 novos partidos foram criados. Tá certo ou tá errado? É verdadeira? É verdadeiro, então não vai marcar. Tá pedindo para marcar a incorreta. Segunda, as manifestações contrárias ao governo militar eram toleradas. Falso. Falsa, então marca ela. Os atos institucionais eram publicados de acordo com a vontade do presidente. Sim ou não? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, qual que é errada? Só a segunda. Aí nós vamos escrever ela lá embaixo. Como que eu vou corrigir essa frase? As manifestações contrárias ao governo militar não eram toleradas. As manifestações contrárias ao governo militar não eram toleradas. Saúde. A gente pode nem espirrar mais, né? Nem tossir, que o povo já fica assim, ó. Você tá na rua e espirra, o povo já fica assim, ó. É. Número 3. Leia a seguir o trecho de um documento publicado durante o regime militar. Artigo 3. O presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios, sem as limitações previstas na Constituição. E aí? O que isso está dizendo? Nós temos, por exemplo, o governador do estado de Goiás, ele deu autonomia para cada município falar se ia abrir ou não ia abrir o comércio, certo? O governador de Goiás, durante a pandemia. Gente, eu gosto de trazer as coisas para a realidade de vocês, para vocês conseguirem entender. O governador falou assim, eu deixo vocês, os prefeitos, escolher se vocês vão abrir ou não vão abrir o comércio. Certo?
O governador deu essa autonomia. Neste documento aí, que está escrito aí, o presidente que fez, né, esse documento falava assim: não, Estado e município não podem fazer o que eles querem, não. Quem manda sou eu e pronto. Ok? Ele tirou a autonomia dos estados e municípios. Então, fala assim, ó. Letra A. Em que documento esse texto foi publicado? Qual que é o primeiro nome que está escrito aí na legendinha aí embaixo? Ato institucional. Ato institucional número 5. Coloquem aí. Ato institucional número 5. Ficou conhecido como AI. AI. Pronto, tia. Letra B. Em que ano esse documento foi publicado e quem era o presidente neste período? Que ano que tá aí? 2018. Em 2018. 3 de dezembro de 2018. 2018 é onde foi acessada essa parte aí. 1968. 1968. Quem era o presidente? Volta lá. Arthur Costa e Silva. Isso, volta lá na outra folha. A gente viu lá que o primeiro, que foi Castelo Branco, governou até 67. O segundo foi Arthur Costa e Silva. Então, 1968, o presidente era Arthur Costa e Silva. Tia, qual vai ser a resposta? 1968. Arthur com H, tia? O presidente era Arthur da Costa e Silva. Por que você pode ter carregado outro? Porque tá descarregado. Por que você pode carregar a noite inteira? Ele carregou a noite inteira. Ah, não é possível. Pois é, né? Esse aqui gasta muita bateria, pai. Tá? Gasta mesmo, gente. O Zoom gasta muita bateria do celular. Né? Prontinho? Eu nem sei como é que ele ainda tá aguentando. Nossa, tia, meu celular tava com 80, agora ele já tá com 23. Até o meu eu uso no computador, né? Até o computador. Quando eu termino a aula, ele já tá descarregando. Vamos lá. Nossa, que depois A C, vocês não vão responder no livro, mas nós vamos falar aqui, ó. Que característica do regime militar pode ser identificada no texto? Converse com o professor e responda a pergunta oralmente. Vou falar de novo qual que é a lei, né? A lei que eles falaram lá. O presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios, sem limitações previstas na Constituição. O que que isso fala? O que que é isso? Quer dizer que os estados perderam qualquer autonomia. Tiraram o direito, né, das pessoas, dos estados, dos governadores. Aí, assim, ó, nos estados, quem governava não eram os militares, tá? Era só presidência. Só que os governadores e os prefeitos tinham que fazer o que o ditador, que a gente chama de ditador o presidente, mandava, certo? Já vocês conhecem países que... será que... Não, vou mudar meu raciocínio aqui. Vocês acham que hoje, em dia, em pleno 2020, existe país que tem ditadura militar? Eu acho que não.
Eu acho que não. Não. Acho que não. Não. Não? Vocês acham que não tem? Como é que Gente, o sei. pior é que tem. Muitos. 49 países no mundo hoje, em pleno Nossa, 2020, tem ditadura militar. Felizmente, é uma realidade. Muitos países, 49 países no mundo. Um exemplo disso é a Coreia do Norte. Coreia do Norte, eles não podem fazer praticamente nada. Até o corte de cabelo que eles têm que fazer, eles têm lá os tipos de corte de cabelo Tem que... pode fazer. Ô tia, Então. sabia que para sair, as pessoas que moram lá têm que fazer um monte de documento, um monte de coisa, só para sair do país. E para entrar é pior ainda. Para entrar lá no país. Bem pior. Vocês lembram E lá, do que eu falei para Pode falar. vocês do cara que viajou o mundo brasileiro? Lembra de eu falar para vocês? Dos 196 sonhos? Que ele foi em todos os países, né? Do mundo. Para entrar lá é muita burocracia. E você não pode falar nada do governo. Você é vigiado 24 horas. Vocês acham que lá tem internet? Vocês acham que lá é só eu ir lá e pesquisar na internet? Não tem. eles não têm iPhone, não pode nem ver iPhone. Não entra no país. Eles não têm... se você tiver iPhone, você pode ser até preso. Isso. Então, ainda existem muitos países que vivem em ditadura militar. Infelizmente, é uma realidade do mundo. Eu dei o exemplo da Coreia porque é uma das piores. Mas, ó, Cuba, Rússia, China, Egito, Omã, são países que ainda têm, são exemplos de países que ainda têm ditadura militar. Alguma dúvida até agora, gente, sobre ditadura? Não, tia, não. Tá. Então, até agora vocês conseguiram compreender o que é, do que se trata, né? E como começou a funcionar isso no Brasil, tá? Infelizmente, é uma realidade que muitos países ainda vivem. Cada país e cada ditador age de acordo com o que quer, né? Existe uma diferença entre ditadura e monarquia absolutista. O que é monarquia mesmo? Fala pra mim. O que é monarquia? Quinto ano. Reinado. Reinado, exatamente. É quando tem um reinado, tem um rei, tem um imperador, né? É reinado. Geralmente, as monarquias são passadas de pai para filho, certo? Nós temos o exemplo, deixa eu ver. Absolutista, nós temos Arábia Saudita. Na monarquia absolutista, é o rei que manda e acabou. Qual a diferença da monarquia absolutista com a constitucional? Na constitucional tem Senado. O rei não manda sozinho, igual na Inglaterra. A Rainha Elizabeth não manda nada sozinha. Ela tem lá o primeiro-ministro, ela tem lá os senadores, que precisam votar e tal, tal, tal. Ela só assina, né? Na verdade, ela manda pouquíssimo. A aula vai cair, voltem para a terceira aula, tá? Então, na monarquia absolutista, não é muito diferente do regime militar, porque o rei manda e acabou. A diferença é que na monarquia passa de pai para filho. E na ditadura é votado, mas é votado entre os aliados do próprio presidente, tá? Então, essa é a diferença. Para a terceira aula,